A gente vai retomar com alguns exercícios do primeiro tópico, tá bem? Vamos fazendo aqui os exercícios enquanto os outros vão entrando na sala. Stephanie chegando. Bom dia, Stephanie. Olha aí, eu já tenho alguns alunos aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Gabriel Gomes. Pessoal, me dê aí um feedback aqui. Quem foi que esteve na aula passada que já viu esse conteúdo aqui do tópico 6.1? Os fundamentos da ligação, das ligações, né? A Stephanie estava aqui semana passada. Alguém está chegando pela primeira vez nessa aula? Não viu a aula da semana passada? Não acompanhou? Eu não acompanhei, não. Ok, Fernanda. Lembrar, Fernanda, o vídeo está lá, viu? Na área do aluno de vocês, no YouTube. Postei no grupo também. Sempre revisem, porque esse capítulo aqui a gente vai, inclusive, é o capítulo que a gente vai demorar mais. Porque, além de ser longo, ele traz muita informação dos capítulos anteriores. Daí a gente precisa fazer revisões e tal. E vai trazer muita informação também que nós vamos precisar guardar para os próximos capítulos. Então, esse capítulo 6, ele é o capítulo mais importante da nossa sequência. Então, eu vou bem devagar nele. Sempre que vocês tiverem condição de fazer, revisem para a gente guardar o máximo que puder de informações, enfim, da memória desse capítulo. Então, a gente trabalhou semana passada os chamados fundamentos das ligações químicas. O que é isso, professor? São teorias que explicam o porquê das ligações. Afinal de contas, o que leva os átomos a se agregarem, a formarem moléculas, né? A formarem conexões. E aí nós vimos que a principal teoria dá conta de uma busca de estabilidade energética. Então, se alguém perguntar para vocês por que os átomos preferem estar ligados uns aos outros, se eles poderiam muito bem existir sozinhos, na forma isolada. Talvez a melhor resposta seja essa, até o momento. É que os átomos conectados atingem uma estabilidade energética mais durável, mais prolongada. Ou seja, a conexão entre os átomos talvez permita que eles existam por mais tempo. Seria mais ou menos essa a resposta. E aí, para reforçar essa teoria, nós temos o modelo de Lewis, segundo o qual, para que os átomos atinjam essa estabilidade energética e possam realizar essa ligação, eles devem ter a camada de valência completa, geralmente com 8 elétrons nessa camada. Quem não tiver 8 se vira para ficar com 8. Tipo isso mesmo. O cara só tem 6 elétrons na camada de valência, dá um jeito de arranjar mais 2. Só tem 7, arranja mais 1. De tal maneira que, com 8 elétrons na camada de valência, a maioria deles consegue a estabilidade. Foram essas teorias que nós discutimos na aula passada.
Para retomar o assunto, eu quero fazer esse exercício com vocês, tá? E quero que vocês perguntem, participem. Vamos fazer uma aula aqui. Essa aula de quarta pela manhã, ela é mais uma aula preparatória para a aula de sexta, né? Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, para pedir que eu repita, se for o caso, para pôr as suas dúvidas aqui na mesa. Primeira questão. Vamos tentar elaborar uma frase com os termos ganho de energia, perda de energia, formação de ânions e formação de cátions. Deixa eu relembrar aqui com vocês essa situação. Nós vimos no capítulo passado que quando a gente busca ali uma explicação, né? Uma explicação para a história dos cátions e dos ânions. E, pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, entender sobre cátions e ânions é muito importante para você entender toda essa conversa aqui. Existem os átomos, que nós já conhecemos bastante, né? São as estruturas menores que formam a matéria. Só que esses átomos, eles não são entidades, digamos assim, imutáveis. Esses átomos, eles ficam mudando de aspecto o tempo todo. Como assim, professor? Como mudam de aspecto? Eles têm elétrons que podem perder ou ganhar outros elétrons. Então, isso faz com que eles sejam constantemente alterados, tanto quando perdem elétrons, como quando ganham elétrons. Quando eles ganham elétrons, eles se convertem numa entidade chamada ânion, que é um íon negativo. Quando eles perdem elétrons, eles se transformam numa entidade chamada cátion, que é um íon positivo. Isso está bem claro para vocês, pessoal? Está bem claro para vocês a diferença? Isso aqui tem que estar perfeitamente compreendido. A diferença entre um átomo, um cátion e um ânion. Então, é básico, assim, para você continuar entendendo essa conversa, você precisa estar bem atualizado sobre a diferença que existe entre um átomo, um cátion e um ânion. Ok, Lídia? Ok, pessoal? Ok, tio. Muito bem. Se alguém tiver alguma dificuldade ainda dessa parte, de compreender essa diferença, pode falar aqui. Como eu disse para vocês, essa aula de quarta-feira é muito mais para que a gente possa tirar as dúvidas para que a aula de sexta possa até render mais. Ela é uma espécie de revisão da aula anterior e preparação para a aula de sexta, tá certo? Então, Kaele, Fernanda, Gabriel, Carolina, qualquer um que tenha dúvida, pode pôr aqui no chat. Então, professor, quer dizer que os cátions e os ânions derivam dos átomos. Exatamente. O que existe são os átomos, em essência. Só que à medida que trocam elétrons, perdendo ou ganhando, eles se convertem em íons, que podem ser do tipo cátion, que é o íon positivo. O íon cátion significa que o átomo perdeu um ou mais elétrons. Então, ele agora tem mais prótons do que elétrons, por isso que ele é eletricamente positivo. O íon do tipo ânion significa dizer que ele ganhou elétrons, então ele tem mais elétrons do que prótons, motivo pelo qual ele agora tem carga elétrica negativa. Lembrando que o átomo tem carga neutra, nem tem excesso de prótons, nem tem excesso de elétrons. Fica essa dica aí para vocês. Tudo bem, pessoal. Então, funciona assim, ó. É como se na natureza houvesse um mercado de troca de elétrons. Venda, compra, troca, enfim. E aí os átomos negociam uns com os outros, tá? Os seus elétrons. Em troca de quê? Em troca de energia.
Por exemplo, quando um átomo precisa de energia, ele sabe que pode ceder elétrons. Então, ele cede elétrons e ganha energia. Então, para usar uma linguagem bem popular, digamos assim, é como se ele estivesse negociando. Olha, eu preciso de energia, mas eu tenho elétrons. Então, eu te dou elétrons e você me dá energia. Toda vida que um átomo cede elétrons para outro, ele recebe energia em troca. Logicamente, se você raciocinar ao contrário, toda vida que um átomo precisa de mais elétrons, ele vai ter que liberar energia em troca. Então, a energia e os elétrons são como o dinheiro e a mercadoria. Um não vai sem o outro. Eu te entrego elétrons, mas tu me dá energia em troca. Eu te entrego energia, mas tu me dá elétron em troca. É assim que os átomos fazem. Então, vamos lá. Se o átomo perder elétrons, ele tem que compensar esses elétrons ganhando o quê? Energia. Se o átomo perder energia, ele compensa ganhando elétrons. Entenderam esse jogo de palavras? É um jogo de ganho e perca. Ele perde uma coisa, mas ganha outra. Ele perde elétrons, mas ganha energia. Ele ganha elétrons, mas perde energia. Entenderam isso? Tudo bem? Sim. Então, professor, quer dizer que o cátion, quer dizer, era o átomo que perdeu elétrons. Exatamente. Então, quer dizer que um cátion recebeu energia em troca dos elétrons que o átomo havia perdido. Exatamente. A sequência é essa. O átomo perde elétrons, se converte num cátion. Compensação, ele ganha a energia relativa aos elétrons que ele perdeu. O ânion era um átomo, ganhou elétrons. Compensação, ele teve que perder energia para poder ganhar esses elétrons. É assim que funciona o tempo todo na natureza, tá, gente? Então, aquela frase, eu fiz essa revisão para lembrar que aquela frase que nós precisamos elaborar, que envolve ganho e perda de energia, formação de ânions e de cátions, ela pode ser, então, resumida assim. Tudo que eu falei pode ser resumido assim, ó. Olha só. Vê se você entendeu bem direitinho. Uma possibilidade da frase é: a formação de cátions envolve ganho de energia pelos átomos. Percebem, ó? A formação de cátions envolve ganho de energia, ou seja, a formação de cátions é a perda de elétrons. Só que ao perder elétrons, ele ganha energia em compensação. Por sua vez, a formação de ânions, que é o ganho de elétrons, envolve perda de energia. Quer dizer, essa teoria toda está resumida nessas duas frases, gente. Formação de cátions significa, em outras palavras, ganho de energia pelos átomos. Formação de ânions envolve perda de energia. Maravilha? Tudo certinho? Sim. Anotado? Beleza. Vamos adiante, então. E aí a gente vai sempre lembrando que essa teoria aqui, ela vai servindo de base para o que nós vamos estudar agora. Para um elemento representativo, que são os elementos dos grupos 1, 2 e de 13 a 18 da tabela periódica, elementos representativos. A tabela periódica tem 18 grupos, 18 colunas, 18 famílias. Os chamados elementos representativos estão nas famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá bom? Para esses elementos, qual é a relação entre os elétrons de valência, os elétrons da camada de valência, e o grupo ao qual pertence na tabela periódica? Nós já vimos isso. Nós vimos que se você souber qual o grupo ao qual pertence determinado elemento na tabela periódica, já dá para você dizer quantos elétrons ele tem na camada de valência. Quer ver? Ó? Se o elemento pertence ao grupo 1, tem um elétron na camada de valência. Simples assim.
Se o elemento pertence ao grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência. Se o elemento pertence ao grupo 13, olha para a unidade, tá? Esquece a dezena. Se o elemento pertence ao grupo 13, tem 3 elétrons na camada de valência. Se o elemento pertence ao grupo 14, tem 4 elétrons na camada de valência. E assim por diante. Então, você olha para a unidade, tá certo? Para a unidade. Se o elemento pertence ao grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, é essa relação que se busca aqui, ó. Para os elementos representativos. Só vale para os elementos representativos, tá? Para esses elementos, o número de elétrons de valência é o mesmo para determinado grupo. Grupo 1, 1 elétron. Grupo 2, 2 elétrons. Grupo 13, olha a unidade, 3 elétrons. E assim por diante. Então, isso aqui é uma regra que é muito importante para você lembrar, é muito eficaz para resolver problemas. Você sabendo qual grupo ao qual pertence o elemento, você já sabe quantos elétrons existem na camada de valência daquele rapaz. Evidentemente que se você já sabe também quantos elétrons existem na camada de valência, você automaticamente vai saber a qual grupo pertence esse elemento. Então, se você está distribuindo os elétrons de um determinado átomo, descobre que ele tem 6 elétrons na camada de valência, esse elemento deve pertencer ao grupo 16. Fiz a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama das diagonais. Percebi que o elemento tem 4 elétrons na camada de valência. 4. A qual grupo pertence esse elemento? Um elemento com 4 elétrons na camada de valência. Pertence a qual grupo, pessoal? Grupo 14. Grupo 14, muito bem. E assim por diante. Então, essa é fácil. Ok. Vamos falar de símbolo de Lewis, né? O Lewis, ele cria uma estrutura, um modelo para representar a camada de valência dos átomos. Tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo o sódio e o cloro. Vamos representar os símbolos de Lewis para os átomos do sódio e do cloro. Lembrando que o sódio pertence ao grupo 1, portanto tem 1 elétron de valência, e o cloro pertence ao grupo 17, portanto tem 7 elétrons. Então, olha só. Como é que o Lewis representava a camada de valência do sódio e do cloro? Então, ele colocava só um pontinho para o sódio e 7 para o cloro. Uma estratégia do Lewis era colocar, quando possível, aos pares. Se o elemento só tem 1 elétron de valência, não tem como ser um par, obviamente. Mas se ele tem 7, eram 3 pares de elétrons e mais um, que seria o sétimo. Então, a representação de Lewis, quando ela vem, ela é sempre baseada na quantidade de elétrons de valência. É como se o Lewis não desprezasse as outras camadas, mas desse uma importância maior para a camada de valência. Então, ele criou toda a teoria que criou em função da camada de valência e dos elétrons de valência. Então, sempre que vocês encontrarem essa simbologia, esse modelo, associem aos símbolos de Lewis, tá? Ele pegou os elementos, especialmente os representativos, e criou um modelo, né, para a camada de valência desses elementos com base no número de elétrons dessa camada. Isso ajuda? Vocês vão ver que ajuda muito. É simples e ajuda bastante. Utilizando o conceito de afinidade eletrônica e energia de ionização, explique por que esses elementos, o sódio e o cloro, formam íons de carga +1 e -1, respectivamente. Então, a primeira importância desse modelo foi essa aqui, gente. Ele explicar por que determinados átomos tendem a formar cátions, enquanto outros tendem a formar ânions. Então, o que acontece com os átomos que uns se comportam de um jeito e outros se comportam de outro?
porque uns tendem a perder e outros tendem a ganhar elétrons. Aí ele vai explicar com base na seguinte ideia, que nós já desenvolvemos na primeira questão. Quanto mais energia um átomo precisa ganhar para perder um elétron, maior é a sua afinidade eletrônica. Ele tem uma ideia de afinidade eletrônica baseada naquela ideia que nós desenvolvemos de troca, de compra e venda de elétrons. É mais ou menos o seguinte: os elétrons podem ser vendidos em troca de energia. Podem. O átomo vende o elétron, entrega o elétron para outro e recebe energia de volta. Existe um conceito chamado afinidade eletrônica, que é como se fosse o preço que ele paga ou recebe em energia em troca do elétron. Quanto maior a afinidade eletrônica, maior seria esse preço. Então, veja, o sódio, que vai formar um cátion, porque perde esse elétron da última camada. O sódio forma esse cátion, segundo a teoria de Lewis, porque apresenta baixa energia de ionização, ou seja, porque ele necessita de pouca energia para entregar o elétron, tá certo? E nesse caso, como ele vende barato o seu elétron, como ele entrega a um preço baixo, um preço entre aspas, ele tem baixa energia de ionização. Esse é o conceito. Ao mesmo tempo, como ele também entrega esse elétron com facilidade, ele tem baixa afinidade eletrônica. Ou seja, a afinidade eletrônica, assim como a energia de ionização, são propriedades, nós chamamos isso de propriedades periódicas, já falamos sobre elas, associadas à quantidade de energia necessária para trocar por elétrons. Se um átomo exige pouca energia para entregar o seu elétron, como é o caso do sódio, então ele tanto tem baixa energia de ionização, como tem baixa afinidade eletrônica. Por outro lado, quando um átomo tende a formar ânions, como é o caso do cloro, significa dizer que esse átomo apresenta alta energia de ionização e também alta afinidade eletrônica. Então, quando perguntavam para o Lewis, por que você acha que o sódio forma um cátion, enquanto o cloro forma um ânion? Tecnicamente, ele respondia o seguinte: porque o sódio tem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica, enquanto o cloro tem alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica. Isso explicava por que o sódio perdia o seu elétron com facilidade, enquanto o cloro, pelo contrário, fazia ganhar mais um elétron. Então, gente, traduzindo aqui para o nosso exemplo bem popular, é como se o sódio fosse aquela pessoa que vende as coisas mais baratas. Então, qualquer troco, ele já entregava o elétron dele. Já o cloro é mais exigente, tá? Ele tem uma mercadoria e ele cobra mais caro por essa mercadoria. Então, quando vocês encontrarem um átomo que tende a formar cátions, significa dizer que esse átomo tem baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica. Isso acontece geralmente com o pessoal da família 1 e o pessoal da família 2. Já quando vocês tiverem átomos com facilidade de formação de ânions, pessoal da família 15, da família 16, da família 17, são elementos com alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica.
Professor, eu acho que eu vou ter dificuldade de gravar esses nomes. Faça sempre exercícios, porque você vai encontrar muitas questões em prova que vão falar o seguinte. Dentre os átomos de sódio e cloro, aí vai perguntar, ambos têm alta energia de ionização? Errado. Ambos têm baixa energia de ionização? Errado. O sódio tem baixa energia de ionização e o cloro tem baixa afinidade eletrônica? Errado. Entenderam? Esse jogo de palavras que cai muito em questões. Você vai lembrar, pessoal da família 1 e da família 2, tanto é baixa a energia de ionização, como é baixa a afinidade eletrônica. Pessoal das famílias 15, 16, 17, alta energia de ionização, alta afinidade eletrônica. Beleza, pessoal? Entenderam essa questão aí? É uma questão já mais, um pouco mais complexa, um pouco mais rebuscada. Mas sempre baseado naquela ideia de que alguns átomos vendem caro o seu elétron, já outros vendem mais barato. Por isso que uns tendem a formar ânions, enquanto outros tendem a formar cátions. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Vamos então para a última dessa relação, que aborda, gente, a questão 4. Aborda aquele gráfico que nós mostramos lá no início da aula. Só relembrar aqui para quem não estava na aula passada. Vale a pena relembrar. É um gráfico segundo o qual, quando átomos se unem para formar moléculas, eles precisam, antes de mais nada, reduzir a sua energia potencial. A energia potencial, gente, vamos fazer a seguinte comparação. Se você aproximar o polo norte de um ímã do polo norte de outro ímã, você vai sentir uma repulsão. Os dois polos de mesmo nome se repelem. Eles não se aproximam com facilidade. Então, dois átomos, quando se aproximam, ocorre entre eles uma força de repulsão por conta da sua energia potencial. Então, para que eles possam formar uma conexão, uma molécula, uma ligação química, essa energia potencial precisa ser reduzida ao máximo. É como se eles abrissem mão dessa energia potencial por um instante para poder formar a ligação. Uma vez formada a ligação, a energia potencial volta a subir e as forças de repulsão voltam a atuar com intensidade. Mas aí já é tarde, a ligação já está formada. Então, esse ponto 3, sempre que ele aparecer nessa curva, esse ponto 3 representa o momento em que a energia potencial é baixa o suficiente para permitir a conexão entre os átomos. Tá bem, gente? O professor quer dizer que para que os átomos consigam realizar a ligação que precisam realizar, essa energia tem que ser baixa o suficiente, exatamente. E ela vai ser baixa exatamente no ponto 3. É o ponto de menor energia potencial, como vocês podem ver. Vocês viram também que esse gráfico se lê da direita para a esquerda, né? Ao contrário da maioria dos gráficos nas exatas. Muito cuidado com esse gráfico. Então, gente, o objetivo disso aqui é mostrar que, uma vez atingido o ponto 3 e realizada a conexão, essa molécula se torna uma entidade estável. Tá? Graças a todo esse processo, uma vez que essa ligação é realizada, essa molécula adquire alguma estabilidade, o que vai permitir que ela permaneça íntegra por um determinado tempo, às vezes muitos anos, milhões de anos. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da nossa estrutura biológica. Uma molécula de DNA. Saca o DNA lá da biologia? Do núcleo das células? Então, a molécula de DNA, pessoal, é formada de pequenas estruturas chamadas nucleotídeos. Nucleotídeos. Vocês conhecem essa expressão lá da biologia, certo?
nucleotídeos. Ok? Já viram isso aqui em biologia? Sim? Quem é bom aí em biologia? Vai lembrar, né? Já viste, Ana Flávia? Nucleotídeos. Flávia e Ana Cíntia. Nucleotídeos. Ok? Estamos aí? Nucleotídeo. O que é um nucleotídeo, professor? Olha o nome aí, ó, nucleotídeo. O que é isso? O nucleotídeo, pessoal, ele funciona como se ele fosse um tijolo que forma a parede do DNA, que é o DNA, né? Parede que é o DNA. É como se os nucleotídeos, eles fossem verdadeiros tijolos que formam o nosso DNA. Só que cada nucleotídeo, por sua vez, é formado de 3 estruturas: o fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Curiosidade. Por isso ele é chamado ácido desoxirribonucleico, porque ele é formado por uma estrutura chamada desoxirribose. Então, essas 3 estruturas, elas precisam se conectar para formar um nucleotídeo. E vários nucleotídeos juntos formam uma molécula de DNA. A pergunta aqui é a seguinte: por que um nucleotídeo, tá, torna-se estável? Por que a molécula de DNA como um todo, ela se torna estável a ponto de permitir que uma pessoa possa sobreviver durante 100 e poucos anos? Né? Então, tem gente que vive aí 114, já teve casos aí de pessoas com 115 anos, né? Como é que se dá a estabilidade da molécula do DNA? Seria essa a pergunta, né? Então, essa explicação, ela vem lá da química. Ela vem da química. A molécula de DNA adquire estabilidade por conta da conexão entre os vários átomos que formam o nucleotídeo. Então, seria mais ou menos assim, de acordo com a teoria que nós acabamos de ver. Tá? Na etapa 3, onde nós vimos que ocorre a menor energia potencial, ok? As ligações entre o fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada se formam. Então, a etapa 3 representa o estado no qual o valor da energia potencial é mínimo. Como o valor da energia potencial é mínimo no estado 3, na etapa 3, a ligação entre os nucleotídeos permite que o DNA atinja um estado de energia potencial baixo e assim ele adquire a sua estabilidade. Então, se alguém perguntar para vocês de onde vem a estabilidade energética da molécula de DNA, se lembrem desse gráfico, se lembrem dessa teoria. É que, ao atingir o estado 3, a etapa 3, com energia potencial mínima, as ligações entre os nucleotídeos se estabelecem, emprestando estabilidade energética à molécula do DNA. É uma teoria da química que está aplicada aí, então, dentro da biologia. É um exemplo prático, né? Um exemplo lá da biologia de como essa teoria ela é eficiente para explicar fenômenos como esse. Tá bom, gente? Da estabilidade não só do DNA, mas de outras tantas moléculas. Ok? Feita essa revisão com exercícios, nós vamos agora falar diretamente de ligações iônicas, nesses 4 minutinhos finais, para a gente dar sequência à aula na sexta-feira. Retomando a ideia de átomos e íons, professor, mas o senhor está falando tanto de átomos e íons, gente, eu preciso falar. Isso aqui é algo que não pode ser esquecido em absoluto, porque é um tema extremamente presente daqui por diante no nosso curso, tá certo? Então, se lembre sempre disso, ó. Um átomo é neutro porque ele apresenta a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Porém, esses mesmos átomos, que a princípio são neutros, podem formar cátions ou ânions, dependendo de quê? Da sua energia de ionização e de sua afinidade eletrônica.
Ah, professor, agora eu entendi isso aí. Quer dizer que átomos com alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica formam ânions. E átomos com baixa energia de ionização, com baixa afinidade eletrônica, formam cátions. Olha aí, você está começando a pegar a ideia. É isso mesmo. Os processos de ionização dependem da energia absorvida pelos átomos, ou perdida. Absorvida no caso de cátions, ou perdida no caso de formação de ânions, como nós vimos também. Então, aqui um esquema para a gente ver isso de uma forma mais visual, né? mais didática. Olha só, quando um átomo perde elétron, ele recebe energia. Tá vendo só? Quando um átomo perde elétron, ele recebe em troca energia. E automaticamente ele se converte em um cátion. É o caso do sódio. O que esse átomo tem? Baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica. Quando um átomo ganha um elétron, como é o caso do cloro, transformando-se, convertendo-se, melhor dizendo, em ânion, significa dizer que ele tem alta afinidade eletrônica, alta energia de ionização. Essa é a regra, tá? Como nós já vimos já na aula de hoje. Beleza, gente? Muito bem. Então, pessoal, um último lembrete aqui, ó. A carga de um íon, ou seja, sua valência, corresponde à quantidade de elétrons que ele é capaz de perder ou receber. Então, quando a gente fala em valência, a gente está falando diretamente da quantidade de elétrons que esse átomo perdeu ou recebeu. E aqui nós temos a relação entre a valência do íon e o grupo do átomo que o originou. Então, eu falei, ó, o pessoal do grupo 1 tem baixa energia de ionização, formam cátions, cátions monovalentes, cátions com uma valência. São lítio, sódio, potássio, rubídio e césio principalmente. Pessoal do grupo 2 formam cátions bivalentes, perdem 2 elétrons. Ainda tem baixa energia de ionização. Caso do magnésio, do cálcio, do estrôncio e do bário. Pessoal do grupo 13 virou a chave. Vamos lá para o outro lado da tabela periódica. Tem ainda baixa energia de ionização, tendem a formar cátions trivalentes. É o caso do alumínio, por exemplo. Pessoal do grupo 16, agora tem alta energia de ionização, alta afinidade eletrônica. É o pessoal que forma ânion bivalente, oxigênio e enxofre, os mais comuns. E o pessoal do grupo 17 também tem alta energia de ionização, alta afinidade eletrônica, formam ânions monovalentes. Caso do flúor, do cloro, do bromo e do iodo. Isso aqui ajuda bastante a você entender quais são os átomos que formam íons e quais são os átomos que formam cátions. Agora você já sabe por quê. Sexta-feira eu começo a falar das interações eletrostáticas, dando sequência a esse assunto. Ok, pessoal? Show de bola? Bom resto de semana, então, até sexta, né? Sexta-feira a gente dá sequência a esse plano, ok? Obrigado pela participação de vocês e até lá.